Deu quórum? Uma boa noite a todos. Declaro aberta a 73ª sessão ordinária do segundo período da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Paranaguá. Solicito ao primeiro secretário a leitura de um texto da Bíblia. Reitero a cordial boa noite a todos. Texto bíblico, Provérbios 4:1. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estais atentos para conhecerdes o entendimento. Porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Em discussão, ato do dia 30 de outubro de 2014. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 144 do Regimento Interno, está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos expedientes. A mensagem de número 069, assinada pelo excelentíssimo senhor prefeito Edson Kersten, que dispõe sobre a denominação de descrição das ruas do anel de mobilidade da Ilha dos Valadares. Lei complementar tem que ter 9 votos favoráveis para aprovar, se não tiver, não aprova. Okay. Mensagem 070, nos moldes anteriores, que dispõe sobre a autorização para suplementação no valor de R$ 1.607.139,68 em diversos órgãos e da outras providências. Mensagem de número 071, também nos moldes anteriores, que dispõe sobre a autorização para suplementação no valor de R$ 339.000 na Fundação Municipal de Turismo e da outras providências. Projeto de lei de autoria do vereador Adriano Ramos, que institui a Semana Municipal de Combate à Violência contra a Mulher, de 2 a 8 de maio de cada ano, integrando esta data no calendário municipal de eventos. Um requerimento, senhor presidente, assinado pelo vereador Adalberto Araújo, de acordo com o regimento interno, que seja expedito um convite para que o ilustre presidente da Fundação Municipal de Cultura de Paranaguá, a senhora Maria Angélica Lobo Leomil, compareça a esta Casa de Leis para explanar sobre o Plano Municipal de Cultura, proposição legislativa, ora em análise pelo Poder Executivo. Outro requerimento, assinado pelo vereador Arnaldo Maranhão, também de acordo com o regimento interno, requer ouvido e ser aprovado pelo plenário desta Casa de Leis, em virtude da criação do Observatório Social na cidade de Paranaguá, vem por meio deste convidar o presidente do Observatório Social, o senhor Everaldo Bonsenhor, e a sua diretoria, para, em uma sessão ordinária, repassar aos nobres vereadores desta Casa informações sobre os objetivos e a forma de atuação do Observatório Social na cidade de Paranaguá. Outro requerimento, assinado pelo vereador Jacizinho, também nos moldes e atendendo ao regimento interno, visto que o mês de novembro ter sido escolhido pela Sociedade Brasileira de Urologia como mês de prevenção do câncer de próstata, oportuno convidar o doutor Emerson Luiz Blankenburg, médico especialista em urologia do CME, que é Centro Médico de Especialidades de nossa cidade, para apresentar nesta Igreja Casa de Leis informações da referida doença e orientações sobre a sua prevenção em espaço de 20 minutos da sessão plenária. Projeto de lei, assinado pelo vereador Adriano Ramos, que delibera a doação de 4 livros de literatura infantil anualmente para as crianças matriculadas na rede municipal de ensino. Temos um ofício de número 862, assinado pelo senhor Luiz Henrique Tessuti Dividino, diretor-presidente da APA. Diz o seguinte: senhor presidente da Câmara Municipal de Paranaguá, acusamos o recebimento da solicitação do vereador Adriano Ramos, na qual pleitaria o pronunciamento oficial desta APA acerca da situação dos pagamentos resultantes de ações trabalhistas aos trabalhadores portuários em decorrência da mudança do regime jurídico para o de empresa pública. Primeiramente, nos cabe esclarecer que a inovação da personalidade jurídica desta administração não afeta direitos e obrigações, conforme bem delineado pela Lei nº 17.895 de 2013, no artigo único. Sua condição de prestadora de serviço público por essência, amplamente reconhecida pelos tribunais pátrios, inclusive pelo Poder Excelso Supremo Tribunal Federal, em nada foi alterada pela transformação em empresa pública. Ou seja, os bens continuam sendo públicos e a administração dos portos de Paranaguá e Antonina, a APA, órgão integrante da administração pública indireta, continua sendo executora das tarefas que competem ao Estado do Paraná como delegatário
dos portos de Paranaguá e Antonina, nos termos do que estabelece o artigo 21, 12º, letra F da Constituição Federal. Consequentemente, em que pese a sua transformação para empresa pública, a APA continua a gozar das mesmas prerrogativas concedidas à Fazenda Pública, inclusive de natureza procedimental, como a sujeição ao pagamento por meio de precatório. Resumo das indicações do dia, do vereador Nagel ao prefeito municipal, que solicita a recomposição asfáltica das ruas Garibaldi, Capibaribe e Inhundiaquara, Jardim Guaraituba, pela Cagepar. Coleta de lixo na rua Paranapanema, Jardim Guaraituba. Coleta de lixo na rua Guaíba, no Jardim Guaraituba. Recomposição do alambrado do campo de areia do Aeroparque. O vereador Josias Ramos solicita ao prefeito municipal placas informativas com nome e CEP em todas as ruas do Parque São João. Lombada no cruzamento da rua Cosme Damião com a rua Francisco Joaquim da Silva, no Parque São João. O vereador Márcio Costa solicita ao prefeito municipal asfalto a quente, em virtude do tráfego de veículos pesados em todas as ruas do Parque São João. Limpeza do córrego que corta o bairro Parque São João pela Avenida Senador Atílio Fontana. Reparos nos pontos de ônibus da cidade, limpeza do calçamento em várias ruas do Parque São João, iluminação pública em várias ruas do Parque São João, fiscalização do Demutran em virtude do alto tráfego de veículos pesados na Avenida Senador Atílio Fontana, no Parque São João, estudo por parte da CAB, Águas de Paranaguá, para verificar quais as ruas do Parque São João não foram contempladas com suas obras e serviços. O vereador Adriano Ramos solicita ao prefeito municipal pavimentação da rua Manuel Elísio Escremin, na Vila Santa Helena, reativação da entrega de medicamentos aos portadores de várias doenças no Centro Municipal de Especialidades, CME, e a cessão de uma área para que a Escola Municipal Sulida Rosa Vilarinho implante programas de prática esportiva, que os cidadãos que necessitam de auxílio de transporte por motivo de doença sejam avaliados por médico da Secretaria Municipal de Saúde. Só isso, senhor presidente. É só esse convite da Câmara de Londrina. Um convite, senhor presidente, para uma audiência pública estadual sobre as políticas de segurança no Paraná. Assinado pelo presidente da Câmara Municipal de Londrina, o senhor Rony dos Santos Alves, que diz o seguinte: o Paraná tem passado por momentos de intensa preocupação com relação às políticas de segurança pública. Uma crise aparente no setor tem mostrado que a sociedade civil organizada e as instituições públicas democráticas precisam se ater ao debate urgente e tratar ações em conjunto para equacionar os avanços das tensões e rebeliões nas penitenciárias do Estado. Diante desta realidade, a Câmara Municipal de Vereadores de Londrina tem a honra de convidá-lo para integrar esse processo de debates urgentes e contribuir para a formação de um plano de gestão integrado. O encontro terá como meta diagnosticar as problemáticas enfrentadas pelo Estado diante da crise de segurança pública que se alastra e também propor ações de intervenção para equacioná-las. Nos unimos nesse embate de ideias, prospectando que as contribuições dos órgãos envolvidos nas discussões propiciem um grito de alerta sobre as reais condições de pressão vivenciadas pelos agentes penitenciários e pelos cidadãos presos nestas unidades. A data, dia 24 de novembro de 2014, local, plenário da Câmara Municipal de Londrina, horário 19 horas, organização foi feita e será realizada pela Câmara Municipal de Londrina. Assina aqui o presidente da Câmara Municipal de Londrina, o senhor Rony dos Santos Alves. Então, convito a Câmara Municipal de Londrina para essa audiência pública e gostaria de mandar 2 representantes e os vereadores que quiserem se fazer presente, representando a Câmara Municipal de Paranaguá, só comunicar. 24 de novembro, às 19 horas, na Câmara Municipal de Londrina. Ok. Presidente, eu gostaria que Vossa Excelência colocasse a apreciação do plenário a inversão da pauta. Ok. Em votação, o pedido do vereador Arnaldo Maranhão para inversão da pauta. No painel. Eu tinha uma caneta. Tinha uma caneta aí, mas tem aqui. Pô, já me lembro.
foi passado por... Foi tirado foto para todo? O vereador, não, só para o vereador. Ah. Só pode ter. Vereador Adriano Ramos, vereador Arnaldo Maranhão, vereador Jacizinho. Audiência pública, não é debate. Vereador Jacizinho. Aprovado. Em discussão, a redação final do projeto de lei 4303/2014, que institui o programa Semana de Prevenção do Câncer de Próstata. Em discussão? Redação final. Em discussão. Senhor presidente, eu só queria agradecer as votações já encaminhadas até o presente, né? E espero que o prefeito, a partir da manifestação dessa casa positiva hoje, o prefeito venha a deferir esse nosso projeto para que os cidadãos de Paranaguá, homens, especialmente acima de 40 anos, tenham esse benefício de cuidar da saúde por conta de uma doença extremamente grave, que é o câncer de próstata. Obrigado, senhor. Em votação? O cara fica só... Queria agradecer a presença do meu amigo Alan Jesus. Sei. Vereador Adriano Ramos, vereador Josias, vereadora Sandra Dorinho. Aprovado. Em segunda discussão, projeto de lei 4364/2014, que dispõe sobre o uso do Cine Teatro Professora Raquel Pereira da Costa, Teatro Raquel Costa, na cidade de Paranaguá, Paraná, para as atividades artístico-culturais e eventos de outra natureza. Em segunda discussão. Em discussão? Já foi discutido na sessão anterior, então dispensa nesse momento a nossa discussão mais ampla, tratando apenas de entidades, grupos teatrais, artísticos, promotores individuais, corais da nossa cidade que forem utilizar o Teatro Raquel Costa. E quando o evento não tiver cobrança de ingresso, quando a entidade não tiver fins lucrativos, nós estamos propondo a isenção da taxa do teatro. Estamos incentivando a cultura. Então, na última sessão já discutimos bastante, inclusive com vários apartes de vários vereadores. Em votação?
Vamos tirar essa. Puxar um pouquinho para trás. Vereador Ivan, vereador Leite Júnior. Aprovado. Encontro sobre a mesa mensagem 065/2014, oriunda do Poder Executivo, que solicita regime de urgência especial para a tramitação do projeto de lei complementar 200/2014, que revoga o artigo 77 do caput da Lei Complementar Municipal número 048, de 29 de junho de 2006, que institui o plano de carreira, cargos e vencimentos do pessoal do Poder Executivo do município de Paranaguá e da outras providências. Em discussão, o regime de urgência especial. Em votação. Em votação. Regime de urgência. Vereador Sandro Dorinho, vereador Nagel, vereador Adriano Ramos. Aprovado. Aprovado o regime de urgência especial, suspendo o trabalho por até 5 minutos para que a Comissão de Justiça e Redação Final possa exarar parecer.
Com parecer favorável da comissão, coloco o projeto de lei complementar na pauta da presente sessão. Em discussão, o projeto de lei complementar. Ok. Veio do Executivo, né? O anteprojeto de lei que veio do Executivo, ou seja, assinado pelo prefeito municipal, encaminhado pelo prefeito municipal, que revoga o artigo 77 do caput da Lei Complementar Municipal número 048, de 29 de junho de 2006, que institui o plano de carreira, cargos e vencimentos do pessoal do Poder Executivo do município de Parnaguá e da outras providências. Artigo 1º. Fica revogado o artigo 77 do caput da Lei Complementar Municipal número 048, de 29 de junho de 2006, e o artigo 2º, que esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. E assim, abaixo, o excelentíssimo senhor prefeito Edson Kersten. Em votação? Em discussão. Já tinha aberta a discussão. Não, o senhor tinha aberto para ele, eu pensei que ele ia indagar. Está em discussão, então. Senhor presidente, eu fiz um breve estudo sobre o assunto e eu observei que o artigo 37.2 da Constituição Federal determina que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos. E diz mais o Supremo Tribunal Federal, que estão, pois, banidas as formas de investidura admitidas pela Constituição, a ascensão e a transferência, que são formas de ingresso em carreira diversa daquela para a qual o servidor público ingressou por concurso, e que não são, por isto mesmo, íncitas ao sistema de provimento em carreira, ao contrário do que ocorre com a promoção, sem a qual, obviamente, não haverá carreira, mas sim uma sucessão ascendente de cargos isolados. Eu entendi, senhor presidente, que o prefeito, acatando o parecer do procurador do município, que muito bem encaminhou o pedido, visto que o Ministério Público assim exige, né, a revisão deste artigo e a revogação dele, então, por conta disso, eu vou votar favoravelmente. Em discussão. Senhor presidente, primeiramente eu vou ler aqui o artigo 77, o qual se refere e pede a revogação, e mais adiante eu dou sequência na discussão. O artigo 77, o qual pede a revogação, diz o seguinte: ao servidor estável, investido através do concurso público, que encontrar-se em desvio de função em categoria similar por mais de 3 anos, contados até a data da publicação desta lei, fica assegurado o direito à transposição funcional, respeitando o interesse público, desde que não infrinja as normas de provimento de cargos por concurso público. Mais adiante, também levando em consideração as palavras do nobre vereador Jacizinho, vou até ler aqui, não todas as considerações do Ministério Público, mas já me adiantando, e sendo bastante objetivo, a última consideração e a súmula do Supremo Tribunal Federal. Considerando que o princípio da legalidade decorre o princípio da autotutela, que se trata do poder dever da administração pública em controlar seus próprios atos, na forma do artigo 53 da Lei nº 9.784 de 99, abre um parênteses, a administração deve anular os seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade. No momento é conveniente, é oportuno mesmo porque é até uma recomendação do próprio Ministério Público. Respeitados os direitos adquiridos. E a súmula agora, naturalmente, que eu mencionei ainda há pouco, do Supremo Tribunal Federal, de número 473. Abre parênteses. A administração pode anular os seus próprios atos quando elevados de vícios que os tornam ilegais, por eles não se originarem direitos ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Bom, tendo em vista essa observação que está escrita aqui, que veio até do próprio Ministério Público, a súmula do Supremo Tribunal Federal, também voto favorável, mesmo porque é uma recomendação do próprio Tribunal de Contas, que se trata de um termo de ajuste de conduta. Caso isso não seja feito, o próprio prefeito municipal, eu já li por completo aqui, a cada infração, R$5.000 de multa e uma ação por improbidade administrativa. Então, voto com ciência daquilo que a gente leu aqui e a recomendação do próprio Ministério Público. Discussão, viu? Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, se não me engano, este ato que está sendo, digamos, ou esses dispositivos foram editados em 2006. É este? 2006. Bom, senhor presidente, foi muito bem aqui defendida a tese da inconstitucionalidade dessa lei complementar, pelo menos do que se refere a essas promoções ou transposições de cargos. Também foi dito ali a respeito do dever de autotutela, ou seja, da administração municipal, no caso, poder rever os atos administrativos quando eles estão irregulares, quando eles estão viciados, quando contém algum erro, como no caso um erro de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade. Por quê? Porque foram acessados cargos que, em princípio, apenas poderia ser feito mediante concurso público. Até aí, muito bem, o termo de ajustamento de conduta vem para corrigir este erro e a Casa poderia referendar justamente esse entendimento, esse termo de ajustamento de conduta. Não obstante, senhor presidente, existem algumas situações peculiares, justamente em função do decurso do prazo. Se de um lado nós temos o princípio da constitucionalidade, nós temos o princípio da legalidade que tem que ser observado, do outro nós temos um outro princípio constitucional que é o da segurança jurídica, que é o do direito adquirido. Ou seja, o servidor público adquiriu legitimamente, na esfera do seu patrimônio pessoal, e por mais de 5 anos consecutivos, esses seus proventos já nesta forma. Então, por mais que esta Casa referende essa mudança, esta alteração legislativa, o próprio termo de ajustamento de conduta, isso vai gerar, obviamente, uma enxurrada de ações judiciais, porque a parte, repito, ela tem também direito à estabilidade, à segurança jurídica. Não pode a administração, depois de 10, 15 anos, querer rever um ato administrativo. Ela não deu causa. O servidor, ele não motivou, não foi ele que fez a alteração legislativa, nem as promoções. Então, ele adquiriu, dentro da sua expectativa legítima, aquele direito. Então, por mais que se faça essa alteração agora, penso eu que seria também um erro por conta da decadência do direito da administração revisar os seus próprios atos. Então, nesse sentido, eu já até antecipo e justifico o meu posicionamento pela abstenção em relação à matéria, senhor presidente. Mas, Vereador Márcio Costa. só para complementar o que o vereador Dalberto falou, o direito está adquirido, mas eu penso que esse artigo está sendo revogado, na minha interpretação, está muito claro isso. O valor é daqui para frente. Porque quem está com o direito adquirido, esse vai entrar na justiça. Está garantido, certo? O senhor que é advogado. Ele vai entrar, porque tem esse interim de 2006 a hoje, são 8 anos. O que aconteceu nesses 8 anos? E fazendo, se ele já está em desvio de função há mais de 5 anos, eu acredito que ele tem o direito adquirido, ele vai às lides da justiça buscar o seu direito. Agora, nós alterando a partir de hoje, não se admite daqui para frente. Aí não tem mais nada que ampare. Se amanhã, aprovarmos hoje, amanhã alguém quiser desviar de função, esse não tem mais nenhum amparo legal, nem para discutir. Mas quem está para trás, esse já está garantido. Então, por isso que eu vou votar favoravelmente, porque não estou prejudicando ninguém. Já existe o direito adquirido. Vereador Jacizinho. Eu também entendo da mesma forma como o vereador Márcio comentou, que houve um vício ou erro na manifestação desta lei, desse estatuto, e que até então estávamos cegos, a administração estava cega quanto à presença desse artigo. No entanto,
o Ministério Público, enquanto fiscal da lei, bem observou, imediatamente indicou, e vejo que é muito correta a administração, através da sua procuradoria, encaminhar a breve revogação para que outros atos semelhantes não venham, e ademais, aqueles que se forem prejudicados certamente vão buscar o Poder Judiciário, mas daqui para frente não haveria mais erros semelhantes ou mais pessoas buscando o Poder Judiciário para pedir pelo seu direito. Vereador Adalberto. Não, acho que o vereador Jaci até corroborou mais ou menos aquilo que eu ia pontuar. Obviamente que vai se corrigir os erros, vai impedir novos erros. Agora, os servidores que foram promovidos, obrigatoriamente vão ter que enfrentar uma batalha judicial de 5, 10, 15 anos na justiça para poder tentar restabelecer a situação anterior. Então, é nesse sentido que realmente os servidores que já foram contemplados vão ter que ir para a justiça. Em votação? Vereador Adalberto, Adriano Ramos, vereador Jacizinho e Valdir Leite. Aprovado. Em discussão e votação. Em votação, a dispensa da redação final do projeto ora aprovado. Aprovado. Em discussão e votação, requerimento do vereador Adalberto Martins de Araújo, protocolado sob o número 2732/2014, que convida Maria Angélica Lobo Leumil, presidente da Fundação Municipal de Cultura, para que compareça a esta casa a fim de explanar sobre o Plano Municipal de Cultura. Em discussão. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, este é um requerimento que pretende convidar, senhor presidente, a presidente da Fundação de Cultura, como já foi lido no requerimento, para que ela venha explanar principalmente sobre o Plano Municipal de Cultura. O que é o Plano Municipal de Cultura? É um conjunto de normas que se pretende estabelecer no município para disciplinar e prever um planejamento das ações desta pasta nos próximos anos. Vai permitir, por exemplo, que sejam planejadas as ações nos próximos 10 anos. Ou seja, independentemente de quem possa vir daqui a amanhã assumir esta pasta, ele vai ter que seguir algumas diretrizes, vai ter que observar algumas normas. E eu achei extremamente importante esta iniciativa, porque vem justamente ao encontro da transparência, da eficiência da administração pública.
Diferentemente de outras fundações aqui, ou talvez em especial de uma delas, que não tem transparência nenhuma, esta iniciativa da presidenta da Fundação de Cultura, ela vem premiar justamente esse tipo de postura do agente público. Então, o convite, inclusive, surgiu, ou a ideia da propositura deste convite, surgiu até de uma conversa que eu tive há 2 semanas atrás com a presidente Maria Angélica, na qual ela poderá vir a esta casa, se assim entenderem os meus colegas, para expor o que é o Plano Municipal de Cultura. Vai vir posteriormente, oportunamente, uma mensagem da Prefeitura Municipal para a casa, para a instituição deste Plano Municipal de Cultura. Eu considero realmente um avanço e até peço para que os outros presidentes de fundação, em especial desta presidência da Fundação de Turismo, para que adote plano semelhante na sua pasta, evitando, inclusive, especulações a respeito da forma como são geridos os recursos financeiros do nosso município. Então, eu peço o apoio dos colegas, é uma oportunidade, e as pessoas às vezes indagam, você é oposição? Eu não sou oposição, apenas eu gosto e privilegio quem trabalha com correção e com transparência. E, neste caso, é um bom exemplo, que o prefeito de Paranaguá possa se cercar de mais pessoas com este tipo de postura, com este tipo de competência. E é nesse sentido, senhor presidente, que eu peço o apoio dos colegas para aprovação do requerimento. Em discussão, vereador. O requerimento apresentado pelo vereador Adalberto, ele é válido, mas eu considero nessa oportunidade prematuro ainda. O Plano Municipal de Cultura, que é um instrumento importante para toda a sociedade paranaguara, é válido, mas ainda está sendo elaborado. Então, o plano ainda não está pronto. As informações que eu tenho por parte da Maria Angélica aqui está sendo... para fazer um plano municipal, são várias etapas. Então, algumas etapas já foram cumpridas no plano. Mas o plano nem chegou na casa ainda. Será objeto de mensagem do Poder Executivo. Então, eu acredito que a mais importante é a vinda da presidente da Fundação de Cultura, quando o plano vir à casa, onde os vereadores poderão emendar o plano. Então, eu voto contra nesse momento, entendendo o requerimento, mas vou votar contra porque é prematuro nesse momento a vinda dela quando o plano ainda não está sendo elaborado. Senhor presidente, sem embargo do entendimento do líder da bancada, eu penso de forma diferente. Eu penso justamente que é neste momento em que estão sendo arrematados alguns detalhes, que é importante a participação dos legisladores, dos fiscais do Poder Executivo, para sugerir, para complementar, para contribuir neste processo legislativo, que em princípio compete ao Poder Executivo. Mas a própria presidente da Fundação de Cultura, numa demonstração de espírito democrático, de transparência, ela está se propondo a pedir esta colaboração. Então, eu não vejo, e aliás eu vejo com estranheza, um posicionamento que seja contrariamente, inclusive, a uma das atribuições desta casa, que é de assessorar o Poder Executivo naquilo que lhe compete. Esta casa é uma casa de leis, tem vereadores experientes, tem vereadores com conhecimento que podem sim contribuir, e repito, quem está solicitando esta contribuição é a própria presidente da Fundação de Cultura. Obviamente que fica ao critério dos colegas a aprovação ou não da sua vinda. Agora, me parece que o argumento, o fundamento da liderança da bancada é um pouco forçado, né? Não quer aprovar, não aprova, mas a desculpa de que não compete, o que é prematuro... Discutir, né, presidente? É em discussão. É prematuro, sim. O plano vem para casa para ser emendado ou para ser aprovado. Aliás, qualquer mensagem que vem para casa, os vereadores aqui sabem, que ela é objeto de emendas dos vereadores. Nada que vem para cá não pode ser modificado. O nosso entendimento é que o plano está sendo elaborado. Então, por que chamar a Maria Angélica agora, se o plano ainda está sendo feito? Quando o mais coerente no nosso entendimento é que, quando o plano chega a casa, teria até que vir mesmo, né, para dar satisfação aos vereadores, é importante. Então, não se trata de não transparência, não se trata de não trazer a presidente aqui. Se trata de prematuro quando o plano nem foi feito ainda. É o nosso entendimento. Em discussão, vereador. Bom, eu já vou adiantar que eu vou votar contra, mas não é só o seu requerimento, viu, Adalberto? Vereador Adalberto. Vou votar contra todos,
porque essas convocações, elas não, o regimento, aqui eu fico me procurando aqui, que aqui eu falo o seguinte: requer ao ouvido plenário seja expedido. Não, o vereador Adalberto Araújo, no uso das suas atribuições legais e regimentais. Esse convite não cabe em nenhum lugar do regimento, e bem como os demais também que usam o artigo 108, inciso 10, lá, do parágrafo 3º, não cabe convite, porque não tem no regimento nada que justifique alguém aqui, não tem. A sessão plenária das 19 a 2 horas de sessão plenária, não tem nenhum lugar que fale que a pessoa terá 20 minutos para falar aqui dentro da sessão. O que pode é ser antes da sessão. Para isso, ela tem que chegar aqui 6h40, 18h40. Quem quiser, for convidado, quiser vir aqui escutar sobre o assunto em tela, que é citado, poderá vir. Caso contrário, vamos estar, ou muda-se o regimento, ou eu já parei de votar esses requerimentos, todos eles. Então, eu desde já vou adiantar meu voto, mas falando que todos esses requerimentos desse tipo de convite, eles são contrários, salvo se alguém me falar, até antes eu já tinha essa dúvida, consultei o regimento aqui, pegando do meu amigo Jacizinho, depois consultei o nosso, cadê o seu Nelson ali, nossa biblioteca legislativa ali, o seu Nelson, e não cabe esse tipo de, dentro da sessão, cabe fora dela. Isso aí daí não precisa. O convite é particular dos vereadores e chama aqui quem quiser, cede o plenário. Daí tem que fazer um regimento para ceder o plenário para alguém explanar sobre determinado assunto. Porque o regimento não cabe isso aí. Então eu votarei contrário a esse e aos outros também, e todos os demais que viram até que se mude o regimento. Colocação, artigo 108, o vereador Valdir Leite, ele não está totalmente equivocado. Não existe no regimento convite. Mas secretário municipal e presidente de fundação, existe a convocação. Claro que o vereador Alberto não foi isso que o vereador Alberto fez, a convocação. Mas o artigo 108, parágrafo 3º, inciso 10º, diz que o requerimento a ser votado quando envolve o nome da casa. Então, no nosso entendimento, existe um envolvimento do nome da casa. Existe um convite. E o plenário, se decidir pelo convite, claro, se o plenário derrubar, a gente tem que respeitar a votação dos vereadores. Mas o artigo 108, parágrafo 3º, inciso 10º, requerimento, todo pedido verbal ou escrito do vereador, feito ao presidente da Câmara, sobre assunto expediente ou ordem do dia, e o artigo 10º, todo e qualquer tipo de requerimento que envolva o nome da casa. Então, o vereador Valdir Leite não está de todo errado, mas encontra a base, assim. Ainda bem que a divergência... Essa divergência é pequena. Então, o que eu quero dizer é que ou muda o regimento, porque não tem base. Porque se o regimento fala que ninguém pode usar o plenário, aqui, usar a tribuna dentro da sessão, então o convite ele é uma coisa completamente divergente que, de forma implícita, já sai derrubado. Tem duas proposituras a ser votadas na casa, uma do vereador Adalberto e outra desse vereador, para uso da tribuna. Aí sim... Vossa Excelência também? Mas não tem no regimento, presidente. Então eu gostaria que o senhor me falasse aonde está no regimento que pode, se alguém, usar a tribuna. Porque não pode. Não, no regimento fala que não pode. Salvo os vereadores. É para isso que todo mundo aqui é eleito, todo mundo conhece o regimento. Mas não existe isso no regimento, vereador. O convite pode ser feito, então nós temos que pegar e temos que mudar a forma do regimento. Ceder o plenário 20 minutos antes da sessão para explanar sobre determinado assunto e convida todos que tiverem interesse na matéria. Eu acho que daí seria mais coerente. Então, eu já, de antemão, eu votarei contra, porque se eu votar a favor desse tipo de regimento, de requerimento, eu vou estar, como o senhor mesmo fala, eu vou estar desrespeitando o regimento. Então, acho melhor então fazer tomar algumas medidas para mudar o regimento. Então, não é nada contra o seu requerimento. Então, se fosse uma convocação, até votaria a favor. Mas como esse convite, eu votaria contra os 3 convites. Tá certo? Não está explícito. Em votação. Sim, vereador. Para justificar, até já antecipando o placar da votação, eu lamento que a situação, que a bancada da situação,
perca uma oportunidade de um dos raros bons exemplos na gestão municipal vir a esta casa para fazer a explanação de uma bela iniciativa. Felizmente. Rejeitado o pedido do vereador Adalberto. Mas chegando o plano aqui nessa casa, vereador, acho que a mesa vai fazer o convite. A secretária, a mesa vai fazer o convite à secretária, logo que chegue o plano na casa, a mesa vai fazer o convite à secretária, até para explicar, até, né? E para ter alterações, quem sabe. Né? Antes da sessão. Em discussão e votação, requerimento do vereador Arnaldo Maranhão Júnior, protocolado sobre o número 2741/2014, que convida Everaldo Bonsenhor, presidente do Observatório Social, e sua diretoria para que compareçam a esta casa a fim de explanar os objetivos e a forma de atuação deste observatório. Em discussão. Presidente, o Observatório Social foi fundado na cidade agora de Paranaguá há cerca de 15 dias. É uma ferramenta onde várias pessoas voluntárias auxiliam as prefeituras, fazem parceria com os municípios, principalmente no acompanhamento das licitações públicas. O primeiro observatório foi fundado do Brasil, foi fundado na cidade de Maringá, vem encontrando vários exemplos em outros municípios, e aqui em Paranaguá está sob a liderança do Everaldo Bonsenhor. Então, a gente acha importante a participação, se os vereadores assim o entenderem, a vinda aqui do Everaldo e de toda a sua diretoria para explanar os vereadores, inclusive nós fazemos parte, né, Poder Legislativo também nesse momento, explanar sobre os trabalhos e as diretrizes do Observatório Social em Paranaguá. Em discussão, vereador. Vereador Ivan. Até para aproveitar aí a oportunidade, conhecer um pouco melhor o senhor Bonsenhor, presidente do Observatório, para que nós possamos estreitar os nossos laços e acompanhar junto a atuação, ou melhor, a forma de bloqueio das empreiteiras vampiros aqui do município de Paranaguá. Quero fazer uma parceria boa com ele, para que em conjunto façamos visitas, como fiz hoje à tarde, na Secretaria Municipal ali de Licitações, para que nós possamos minimizar a corrupção no município de Paranaguá e os investimentos sejam feitos de forma coerente, saudável, e o nosso município possa crescer em todos os sentidos, principalmente na questão da fiscalização. Muito oportuno e tenho o meu voto favorável. Em discussão, vereador Jacizinho. Eu vejo como bastante importante a vinda desse grupo de cidadãos de Paranaguá que se encontraram para formalizar um movimento bom para a cidade e que certamente vai colaborar com a administração pública. Aliás, eu queria levantar que esse assunto foi encaminhado outro dia pelo vereador Adriano, né, sobre a reunião desse pessoal, sobre a eleição que ia acontecer, e parabenizar o encaminhamento do vereador Arnaldo Maranhão pela vinda desse pessoal aqui na casa. Em votação. Sim, vereador. Vereador Adriano. Senhor presidente, meu voto é favorável, porque eu, junto com o vereador Adalberto, nós fomos até Maringá conhecer como funciona o Observatório Social, e é uma ferramenta importantíssima dentro do município para poder, principalmente, acompanhar, né, as licitações e poder contribuir para o município, porque lá em Maringá, volto a repetir, no ano de 2011, em uniformes escolares foi economizado cerca de R$900 mil através do trabalho do Observatório Social. E o Observatório Social não só acompanha as licitações,
mas acompanha também a entrega da mercadoria que foi adquirida pelo poder público, porque muitas vezes compra-se uma tela de 12 polegadas, de 14 polegadas e chega uma de 12. Então, o Observatório Social é importantíssimo, senhor presidente, e vai fazer, tenho certeza que eles vão poder contribuir muito. Inclusive, eles também fazem avaliações do Legislativo e do Poder Executivo. Então, é muito importante, senhor presidente, essa ferramenta dentro da nossa cidade. Em votação. Também não tá. Ok, não tá. Aprovado. Eu já vou descer daqui a pouco. Em discussão e votação, requerimento do vereador Jacido Oliveira Moraes, protocolado sob o número 2752/2014, que convida o Dr. Emerson Luiz Blankenburg, médico especialista em urologia do Centro Municipal de Especialidade, CME, para que compareça a esta casa a fim de explanar sobre o câncer de próstata. Em discussão, senhor presidente. Em discussão, vereador. Senhor presidente, no mês de novembro, a nível internacional, nós estamos vivendo um mês azul, que é justamente um movimento que faz menção ao câncer de próstata. E, de forma a corroborar também com o encaminhamento, um projeto de lei que esse vereador realizou nessas 2 últimas semanas e foi aprovado por essa casa, e eu agradeço muito, eu gostaria que o doutor Emerson viesse a esta casa, ele que convive com esta doença, porque diariamente vê alguns casos em Paranaguá com homens com esse problema de saúde, e eu gostaria muito que ele viesse a esta casa para explicar e até orientar os cidadãos da nossa cidade, especialmente os dessa casa. Em discussão, vereador. Vereador Adriano. Parabenizo a proposição do vereador Jacizinho, porque eu conheço o Dr. Emerson, que é um profissional de excelente qualidade, e eu tenho certeza que ele vindo a essa casa vai ajudar a quebrar essa barreira, né, em relação aos homens, né, que acima dos 40 anos tem muita dificuldade para poder prevenir, né, através de exames, essa questão do câncer de próstata. Então é importante, muito importante, parabéns, vereador, vindo o Dr. Emerson aqui para poder ajudar a quebrar as barreiras que ainda existem do sexo masculino em relação a esse assunto. Medo, né, presidente? Só para confirmar esse movimento e já parabenizar a Secretaria de Saúde, essa semana a Secretaria de Saúde entregou várias camisetas das unidades básicas de saúde com relação a essa questão da prevenção do câncer de próstata. Então eu queria também, com isso, parabenizar a Secretaria de Saúde, senhor presidente. Em votação. Aprovado. Agora em pauta para a próxima sessão, veto total ao projeto de lei
4293, que dispõe sobre o programa Creches Municipais para atender às necessidades dos idosos. Solicito ao primeiro secretário a chamada dos vereadores inscritos, que terão até 6 minutos para falar, de acordo com o artigo 147 do Regimento Interno. Convido o primeiro orador a ocupar a tribuna, o vereador Arnaldo Maranhão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, vereadores, eu uso a tribuna também como presidente da Comissão de Assuntos Portuários e Turísticos dessa casa para registrar o evento hoje lá no Santuário do Rossio, hoje de manhã, um evento marcante da assinatura por parte do Flávio Arnes, governador em exercício, incluindo a festa do Rossio no calendário oficial do Estado. Isso é muito importante, é o turismo religioso na cidade de Paranaguá, e a gente tem que incentivar muito o turismo mesmo na cidade, né? Então é importante momento lá hoje de manhã, várias autoridades, parabenizar o padre Sérgio Campos pelo trabalho, toda a comunidade do Santuário do Rossio, os voluntários, os pastorais, por esse momento marcante. Fomenta o turismo. E for falar em turismo, a coluna de hoje da Folha do Litoral, coluna na página 5, o que há de errado com o turismo? Com o turismo não há nada de errado, nem com os turistas. Tem um secretário que vive arrumando desculpas com a população. Dinheiro para a reforma do patrimônio histórico da cidade não há, porque a prefeitura não tem CNDs. Mas, em compensação, para a viagem ele encontra dinheiro público para gastar. Pensemos nisso, com as palavras dos vereadores. Como sempre, né, recai aqui na casa. E como presidente da Comissão de Assuntos Portuários e Turísticos da casa também, eu tenho que concordar com essa coluna aqui do Guru, do presidente da Fundação de Turismo. Inclusive, eu fui representando a Câmara numa viagem, lançamento das ilhas turísticas, né, do Brasil. A pergunta que eu quero trazer ao Rafinha, essas viagens agora, né, enquanto o trapiche do Rossio estava quebrado, ele estava em Gramado. Então, a pergunta que a gente fica aqui, o retorno que essas viagens que ele faz, qual o retorno que o Paranaguá tem? Então, eu concordo com a coluna lá da Folha do Litoral de hoje. É muita viagem, muita propaganda, e está uma estação interditada. Hoje, no evento importante para Paranaguá, o presidente da Fundação de Turismo não estava e não mandou um representante. Olha o desrespeito. Tinha um representante do turismo de Morretes no evento. Olha que tapa no nosso rosto. E o representante do turismo de Paranaguá não estava no evento. Então, acho que devia estar viajando. Como segundo assunto, nesse momento, falar da importante reunião que tivemos agora há poucos minutos atrás no gabinete do prefeito, com o assunto da Escola Municipal Presidente Costa e Silva. Prefeito presente, secretária municipal de Educação, professora Hilda, a diretora da escola, Lisneide Zátar, algumas professoras, alguns pais, uma comissão de pais representando a escola. 4 vereadores, estava lá o vereador Ivan, Edu e o vereador Adalberto, e este vereador também. E como é importante, o vereador Leite Júnior, exatamente, como é importante dialogar. Então, nós usamos a tribuna aqui, quando estavam os pais e os professores, de maneira técnica e de maneira coerente. A demagogia não leva a lugar nenhum. Hoje o prefeito foi ouvir a população. Então, a notícia que eu trago a casa é de que tanto os professores como os pais sabem da dificuldade que enfrenta aquela região com a atividade portuária. As empresas estão avançando nos bairros da região e bairros também muito próximo do porto. Então, ele sabe de todas as limitações da escola, presidente Costa e Silva, que é uma escola hoje que é a mesma estrutura de 30 anos atrás, com o número de alunos reduzidos. Mas a grande notícia é de que a escola não será fechada. Não será fechada. Um estudo iniciou-se, este vereador, e acho que quase todos os vereadores aqui ficaram sabendo do possível fechamento da escola através do jornal. Então, o encaminhamento foi um encaminhamento feito de forma incorreta, mas a notícia que nós trazemos é uma notícia feliz para todos os vereadores, para a população, os professores, enfim. O prefeito reviu essa questão, volta a discutir com a população nos próximos meses o que fazer para uma melhor ocupação daquele imóvel. O Marcos Costa, que estudou naquela escola, sabe a grandeza daquela escola para a cidade de Paranaguá.
chegou a ser considerada uma escola modelo. E o índice do IDEB naquela escola hoje é muito bom. Então, é uma notícia que a gente traz de que houve realmente o entendimento de que o fechamento não é o melhor caminho. Nossa proposta, os demais vereadores entenderam que vai ter que ser feito um estudo ali naquele prédio público por arquitetos, engenheiros da prefeitura, por uma melhor ocupação. Salas serão diminuídas, a escola que já teve 309 alunos, hoje tem 142. Então, olha, 61% menos de demanda. Então, os bairros ali daquela região, eles estão sendo desabitados. As empresas estão indenizando os moradores. E a grande notícia de que não haverá o fechamento da escola Costa Simão, uma notícia muito boa para todos, para todas as pessoas, todos. Não há vencedores nem vencidos. Será feito um reestudo, diminuir o tamanho da escola, fazer uma escola mais compacta, mais higiênica, mais segura, e uma outra parte do terreno será dada uma outra finalidade para esse terreno ali, que ainda não está decidido. Então, essa foi a solução encontrada hoje à noite, hoje à tarde, no gabinete do prefeito. É a grande notícia que nós trazemos para casa. Obrigado, presidente. Convido o próximo orador, vereador Adalberto Araújo. Peço a palavra, presidente. Qual a palavra, vereador? Presidente, vereadores, vereadora, população, internautas, profissionais da imprensa, eu inicio lamentando a reprovação do nosso requerimento, em que pretendíamos convidar a presidente da Fundação de Cultura, Maria Angélica Lobo Leomil, para explanar esta casa sobre o Plano Municipal de Cultura e as ações da sua pasta, numa demonstração de transparência da parte dela. A iniciativa, aliás, partiu da própria presidente Maria Angélica, e nós lamentamos que o plenário da casa, que a própria base do senhor prefeito, tenha rejeitado o pedido. Na contramão, nós temos uma outra fundação que não é transparente, que não é eficiente, como bem salientou aqui o meu antecessor, aquele, o vereador Maranhão, que usou da tribuna, citando o comentário na coluna Caranguejo Burguês, da Folha do Litoral, do dia 15, ou melhor dizendo, do dia 13 de novembro de 2014, coluna esta a cargo do Edran Gebran, o guru, em que indaga o que há de errado com o turismo, e aí cita de que não tem dinheiro para a reforma do patrimônio histórico, e, por outro, sobra dinheiro para a viagem. Então, a prefeitura tem uma oportunidade, o Poder Executivo tem uma oportunidade de trazer alguém à casa para expor aquilo de bom que está sendo feito e reprova. E no outro, a gente é obrigado a vir aqui na tribuna e relatar situações como esta. Agora, se a própria base do senhor prefeito está reclamando a respeito da forma como conduz a Fundação de Turismo, então que se associe a este vereador e rejeite na próxima semana a mensagem 71/2014, que pretende cortar verbas da cultura e destiná-las ao turismo. 339 mil reais. Eu até suponho a que título deve ser empregado esses 339 mil reais. Meu amigo Sargento Orley, suplente de vereador pelo nosso partido PSB, eu até imagino que tipo de despesa que pode ser arcada. Aliás, aqui já dá uma ideia, né? Outros serviços de terceiro, ou seja, mais aberto do que isto, impossível. Então, esta forma de gestão, sem transparência, porque, por exemplo, os meus requerimentos pedindo a explanação, como e de que forma, quanto foram os valores dos shows e espetáculos da nossa cidade, desenvolvidos a partir da Fundação de Turismo, até hoje eu estou esperando. Talvez até o final do mandato venha alguma resposta, ou não, como diria o Gilberto Gil. Ou não. Então, eu não consigo entender algumas coisas. Quer dizer, uma presidência de uma fundação que está trabalhando a contento, que é transparente, não é prestigiada, e uma que não é transparente, que omite os seus gastos, que não traz aqui a devida prestação de contas, esta está sendo privilegiada. Eu não consigo entender. E aí, quando eu falo que o prefeito tem que varrer os seus gabinetes, ele tem que varrer realmente esse tipo de situação.
senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Falar, senhor presidente, da indignação da população, como salientou aqui o vereador Nagel numa outra oportunidade, com relação aos serviços dos Correios. Se de um lado nós sabemos que há uma falha do setor cadastral da prefeitura, a numeração das casas, etc., por outro, nós não podemos deixar de reconhecer a falha, a falta na prestação dos serviços, que é um serviço público essencial, diga-se de passagem, assim como saneamento, energia elétrica. O serviço de Correios é um serviço público contínuo e essencial, como diz o Código Consumidor. E a última, vereador Nagel, que agora a população adquire os seus produtos pela internet, adquire os seus produtos ali pelos Correios, chegam os boletos para pagar, mas o produto propriamente que deveria ser entregue não é. Então a pessoa está pagando por um produto que ainda não recebeu. Está causando realmente um grande tumulto na cidade e nós precisamos pensar em alguma coisa para poder agir na esteira que já falou o vereador Nagel. Falar aqui, me associar Vereador, nas palavras... Por favor. Obrigado, vereador. Só para dizer que ainda hoje eu recebi uma denúncia de uma pessoa que as suas correspondências não chegou na sua casa porque houve uma mudança de número. Só que não avisaram ele, voltou as correspondências para o correio e mandaram para o lugar de origem. E a pessoa precisa do boleto, precisa do documento para efetuar pagamento, então causou um grande transtorno na vida desse cidadão. Então amanhã estarei indo lá falar com o gerente porque dessa situação tão caótica que está a agência dos Correios. Obrigado, vereador, pela parte. Então, essas situações, elas se multiplicam, essas reclamações se multiplicam pela cidade. Falar também, senhor presidente, da escola Francisca Pessoa Mendes, do Jardim Esperança, que é exemplo de muitas outras no nosso município, está com as suas condições precárias. A parte de manutenção, pombos, porque pombo na nossa cidade não é exclusividade da zona portuária, da faixa portuária. Lá no Jardim Esperança também tem pombo, também tem animais, tem bichos de peçonha, Mato Grande e outras coisas mais. Então, fica aqui o pedido para que a Secretaria de Educação, Secretaria de Obras e outros órgãos envolvidos possam atender esta situação, senhor presidente. E, para finalizar, senhor presidente, salientar aqui o espírito democrático do prefeito Edson Kersten, que voltou atrás na sua iniciativa, e aí eu fico pensando, prefeito, antes de tomar determinada decisão, deixe de ouvir esses assessores, esses gurus aí do mal, que só dão pitaco furado, só levam o senhor para o buraco, senhor prefeito. Ouça a comunidade. O senhor vai ter dividendos políticos com relação a isso. Convido o próximo orador para a tribuna, o vereador Carlinhos da Ilha. Peço a palavra, senhor presidente. Qual a palavra, vereador? Senhores vereadores, vereadora que permanece, senhores internautas, senhores plateia que nós prestigiamos mais uma noite. Como assunto único da noite, senhor presidente, dizer que encaminhamos no dia 5 de novembro de 2013, precisamente há um ano atrás, indicação ao Centro de Distribuição dos Correios, localizado na Rua José Gomes, no sentido de que realizasse ali algumas melhorias para um acolhimento mais digno aos usuários. E até então, senhor presidente, não vimos qualquer ação positiva que viesse melhorar aquele atendimento. Ao contrário, senhor presidente, mas vereadores, as coisas pioraram. Assim sendo, estamos novamente, senhor presidente, reiterando através da indicação 104, do último dia 11 de novembro, todas essas necessidades que se fazem necessários, mesmo porque, senhor presidente, estivemos recentemente falando com o gerente daquela agência. Segundo ele, a direção dos Correios estão à procura de um imóvel que atenda a todas as necessidades daquela agência, como estacionamento para seus veículos e outras necessidades. Só que eu vejo, senhor presidente, que o padrão do imóvel que eles pretendem alocar em nossa cidade não existe. E por conta disso, a nossa população
continuará sofrendo muito mais tempo, sofrendo aquela humilhação que a gente vê todos os dias. Vejo assim, senhor presidente, uma falta de comprometimento desse segmento que realmente patrocina o esporte, milhões no esporte, que faz com que a nossa população realmente viva esse transtorno diariamente. Falar também, senhor presidente, que aquela agência, conforme o seu gerente, já foi notificado pelo Ministério Público, e nem mesmo assim, senhor presidente, eles tomaram as devidas providências. Vereador? Eu já dou a sua parte. Minutinho. Assim sendo, senhor presidente, nós sugerimos até aquele gerente uma ação paliativa para que viesse a se amenizar o sofrimento daquelas pessoas que estão ali diariamente. Coloquei a ele até, senhor presidente, que colocasse uma pirâmide 10 por 10, colocando na parte externa ali daquela agência, com cadeiras, atendimento através de senhas, para dar assim maior comunidade àquelas pessoas que procuram diariamente aquela agência. E paz, meus senhores, segundo ele, aquela agência não trabalha com senha. Eles têm outro tipo de atendimento. Realmente, assim, é muito difícil ali, aquela situação que a gente vê todos os dias. E por que não dizer, senhor presidente, senhor vereador, bastante desconfortável para todos nós que somos assim cobrados diariamente. Por conta disso, pedimos assim a união de todos os vereadores. Até na quarta-feira última, a FMI do Mel colocou essa situação para que nós possamos assim ir até Curitiba, Brasília, para realmente resolver toda essa situação que a nossa população de Paranaguá vive com a agenda dos Correios da José Gomes. Pois não, vereador, a sua parte. Obrigado, vereador. Só para enriquecer o seu discurso, eu já estive conversando com o gerente ali do CDD, e existem 3 prédios em Paranaguá que está sendo construído. O da Roque Vernalha já foi observado, e também aqui na Barão do Rio Branco. E dos 3, o que está realmente construindo de acordo com o padrão que o CDD precisa, a Agência dos Correios, é aquele ali da aviação. Ele já está sendo realmente construído dentro das normas da Agência dos Correios, justamente porque já está acertado que vão locar aquele prédio. E eu creio que até o mês de dezembro estará pronto o prédio assim, para a nova Agência dos Correios se instalar naquele local. É justamente por isso, vereador, que nós até sugerimos a ele essa situação paliativa, a questão da pirâmide. Eu acho que se locasse uma pirâmide e colocasse ali, eu acho que as pessoas estariam assim atendendo de uma forma com mais urbanidade. Obrigado a todos pela atenção e um bom final de noite. Convido o próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Ivan da FAFIPAR. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Cordial boa noite a todos, aos presentes, aos vereadores, pelo respeito em ouvir os demais. Muito obrigado pela atenção, meus senhores. Obrigado mesmo. 2 assuntos me trazem à tribuna esta noite. Primeiro, com relação ao observatório social, extremamente importante e relevante. Terminou, vereador. Para que nós possamos, em conjunto com o Observatório Social, que vai acompanhar todos os trabalhos do Executivo, os trabalhos aqui do Legislativo, e vai dar o seu parecer, e a comunidade vai ficar sabendo, vai ter condições de estar acompanhando através de mais essa importante ferramenta de combate à corrupção, esse importante aliado ao combate à corrupção em todos os níveis, desde aquela pequena do suborno, àquela da licitação de forma explícita, que já acontecia, nós lamentavelmente já pesquisamos e tínhamos ciência disso, a implícita, ou seja, só temos a agradecer, é mais essa ferramenta de combate à corrupção. Para fazer um comentário também que ressalta a importância do Observatório Social, fiz uma consulta hoje, uma visita, na verdade, à Secretaria de Licitações, justamente para perguntar, né,
a quantas anda, a licitação para manutenção dos próprios do município, ou seja, a manutenção das escolas municipais, a manutenção dos postos de saúde, e fiquei muito feliz. Lamentavelmente, nós observamos que algumas pessoas criticam a Secretaria Municipal de Licitações pela lentidão em que conduz seus trabalhos. Mas é claro, quem faz um trabalho bem feito tem que fazer de forma planejada, de forma organizada, para que possa ser coordenado da melhor maneira possível. Para que não aconteça o que já aconteceu no passado, em que as licitações aconteciam de forma astronomicamente rápida, ágil, e nós tínhamos aí as empreiteiras vampiras, em que mencionei e menciono com muita frequência aqui, que escola municipal que era para trocar a caixa d'água de amianto, que causa câncer, não foi trocado, mas foi cobrado, nós pagamos, o povo pagou. Escola municipal que era para ser pintada com uma cor X, você chegou lá, estava cinza, passava uma única demão, mas a empresa cobrava. No memorial descritivo, 5, 6 tomadas, as quais era mencionado pelo engenheiro que era necessário que a escola tivesse, colocava-se 2. A diretora da escola reclamava, nada acontecia. Fiquei feliz, eu vou dar o nome aqui, eu gosto de dar nome aos bois, não gosto de falar de forma subjetiva. Vou dar um exemplo de empresa vampiro que tinha em Paranaguá, que sugou ao longo de vários e vários anos. A Porplax, é do conhecimento de todos nós aqui. As diretoras de escola têm horror quando eu falo nesse nome, em que era do pai, cobrava, não fazia a prestação de serviço de forma adequada, sujou o nome do pai, vai lá e abre a empresa no nome do filho e ganha licitação após licitação. Festa, baderna com o dinheiro público. A excelente notícia é a seguinte: a empresa Porplax entrou até com mandado de segurança, porque participou da licitação da primeira vez, perdeu. Participou da segunda? Perdeu. Participou da terceira? Perdeu. Entrou com mandado de segurança lá, até o juiz deu risada. Como é que pode alguém dizer que vai pagar para trabalhar? Deu um lance abaixo do valor mínimo para executar um trabalho. A mesma coisa de um pedreiro chegar na casa do vereador Jacizinho, por exemplo, olha, a obra, um outro fez um orçamento de 100 mil reais, mas eu vou, o custo disso vai ser os 100 mil reais, não, eu vou fazer para você por 50, por 60, ele vai pagar para trabalhar? Não existe. Aí ganha a licitação, depois entra com equilíbrio, o reequilíbrio, né, do contrato, aquela baderna que sempre acontecia. Cobrava o reequilíbrio, cobrava aquilo que não prestava, o serviço que não prestava, enfim, baderna absoluta. Graças a Deus nós temos, além dos vereadores que têm acompanhado, nós temos um prefeito que tem trabalhado de forma muito séria, que diz o seguinte: trabalhe devagar, mas trabalhe de forma competente e de acordo com a lei. Então as coisas estão fluindo da melhor maneira possível. Fico muito feliz. Então são as boas notícias que a gente traz aí, com relação à parte, uma das 3 funções do vereador, que é de fiscalizar. Bom, enfim, muito obrigado pela atenção de todos. O vereador Jacizinho pediu uma parte, né? Por favor, vereador. Só para informar, senhor presidente, e agradecer já, desejar uma parte, para dizer que há quem não goste ou queira que a licitação transcorra dessa forma, né, senhor vereador? Mas a doutora Luciana tem feito um trabalho bem interessante dentro daquela pasta, e certamente o provimento do poder público da forma ordeira, correta, e justamente isso faz a cidade ganhar. Exatamente, o prefeito não vai receber uma recomendação do Ministério Público por improbidade administrativa, e nós vamos ter o respeito com o nosso dinheiro público, que realmente vai ser empregado em prol da própria comunidade. Bom, obrigado pela atenção de todos. Convido o próximo e último orador a ocupar a tribuna, o vereador Adriano Ramos. Peço a palavra, senhor presidente. Qual a palavra, vereador? Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Larissa, ainda presente aqui nessa sessão, a imprensa, os nossos internautas e os amigos aqui presentes. Senhor presidente, eu
fiz algumas indicações, algumas solicitações e recebi algumas respostas e gostaria de trazer à população. Uma das respostas que eu obtive foi da administração dos portos de Paranaguá e Antonina, onde nós solicitamos um pronunciamento oficial do Porto de Paranaguá acerca da situação dos pagamentos resultantes de ações trabalhistas aos trabalhadores portuários em decorrência da mudança de seu regime jurídico para empresa pública. Então, a resposta da administração dos portos diz que primeiro cabe esclarecer que a novação da personalidade jurídica desta administração não afeta direitos e obrigações conforme bem delineado pela Lei 17.895/2013, no seu artigo 1º, parágrafo único. E continua, sua condição de prestadora de serviço público por essência, amplamente reconhecida pelos tribunais pátrios, inclusive pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, STF, em nada foi alterada pela transformação em empresa pública, ou seja, os bens continuam sendo públicos e a administração dos portos de Paranaguá e Antonina, órgão integrante da administração pública indireta, continua sendo a executora das tarefas que competem ao Estado do Paraná, como delegatário dos portos de Paranaguá e Antonina, nos termos do que esclarece o artigo 21. Consequentemente, em que pese a sua transformação para empresa pública, a APA continua a gozar das mesmas prerrogativas concedidas à Fazenda Pública, inclusive de natureza procedimental, com a sujeição ao pagamento por meio de precatório. Então, senhor presidente, para deixar mais tranquilo todos aqueles funcionários, né, da APA, todas aquelas pessoas que têm processos, podem ficar tranquilas, porque essa é a resposta oficial, né, da APA. Também recebi aqui, do gabinete do senhor prefeito, um pedido que nós fizemos em relação à iniciativa da Fundação Municipal de Cultura em levar o fandango às instituições municipais de ensino. E a resposta veio que, para conhecimento, a Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral efetivou, no mês de agosto deste ano, parceria com a Fundação Municipal de Cultura, com vistas a desenvolver a cultura caiçara através da música e da dança aos alunos das escolas municipais. Por seu projeto piloto, iniciamos atividades com as seguintes escolas: Aníbal Ribeiro Filho, Eva Tereza Amarante Cavani, Maria José Henrique Tavares e José de Anchieta. Um projeto piloto que a Secretaria ela tem interesse, né, em aumentar esse projeto no ano 2015. E também, senhor presidente, aqui no complexo Nereu Gouveia, as crianças não estavam sem óculos, pés de pato infantil, para poder praticar natação. E a secretaria, eu fiz um questionamento, a secretaria me disse que no último processo licitatório ele foi deserto. Então, este ano estarão listando novamente. E para encerrar, senhor presidente, eu gostaria de falar sobre as 3 indicações que eu fiz hoje. Uma das indicações é que seja cedida uma área entre o complexo Nereu Gouveia, aqui, e o ginásio Albertino Salmão, que dá encontro aos fundos da escola Suli Vilarinho, para que a escola viabilize a implantação de uma área destinada à prática esportiva, que eles estão tendo muita dificuldade ali com espaço para a prática esportiva. E uma outra, senhor presidente, em relação aos portadores de HIV, DSTC, diabetes, hanseníase e outras doenças crônicas, porque essas pessoas só estão conseguindo pegar seus medicamentos lá no Hospital João Paulo II, e esse vereador solicita, já pela 2ª vez, ao Poder Executivo, para que tenhamos, quem sabe, como solicitado aqui, ao Centro Municipal de Especialidades, para que as pessoas com essas doenças não precisem se deslocar até o Hospital João Paulo II, devido, nós sabemos, né, a distância e as dificuldades para chegar até esse ponto. E também, solicitando, senhor presidente, o que acontece hoje é que, para poder ter direito a 8 passagens do transporte coletivo, essas pessoas que têm essas doenças, né, HIV, DSTC, diabetes, hanseníase e outras doenças crônicas, elas precisam passar por uma avaliação por um profissional contratado pela empresa Aviação Rossio. Se não passar por esse profissional médico, não recebe o benefício de 8
passagens no mês. Isso é uma vergonha. Vereador Jacizinho, eu também não entendi da denúncia, mas as pessoas com portadoras de doenças crônicas, como eu já citei aqui, para poder receber o benefício de 8 passagens gratuitas durante o mês, elas precisam passar pelo profissional contratado pela concessionária do transporte coletivo, que é a Aviação Rossio. Exatamente. Pois não, vereador. Obrigado pela parte. A lei, segundo eu já tive a informação aqui, diz que tem que passar pelo médico do município. Exatamente. E não da concessionária. Então, esse vereador está solicitando para que os cidadãos que necessitem de auxílio transporte por doença passem a ser avaliados por um médico da Secretaria Municipal de Saúde e não por um profissional da empresa contratada. Eu queria uma parte. Pois não, vereador. Obrigado pela parte, vereador. Eu vejo assim, para aposentar, hoje se espera somente o especialista médico, o especialista dando o parecer sobre a doença do cidadão. É própria para uma aposentadoria, então é o caminho. Da mesma forma, com o portador do benefício. HIV, até porque o dano moral que existe aí, porque alguns já estão em estado avançado da doença, já estão com AIDS, né, já não são mais soropositivos, estão com AIDS, com a doença já manifestada e, consequentemente, já possuem uma certa lesão física. E, às vezes, por conta da vergonha e em sair na rua e sair em lugares públicos, eu vejo que a Aviação Rossio está errando enormemente contra essas pessoas. Obrigado, vereador Jacinto. Realmente, mais uma da Aviação Rossio, além de ter que passar pelo profissional da empresa, e não pelo Sistema Único de Saúde, enfim, além disso, somente 8 passagens, né? Sendo que essas pessoas necessitam, muitas vezes, muito mais, como é na cidade de Curitiba e outras cidades, né, que é quantas viagens de ônibus for necessária. Mas isso nós estamos tomando providência já para fazer uma manifestação junto ao Executivo para que isso possa mudar. Obrigado, vereador Jacinho. Obrigado, senhor presidente. Boa noite. Não há mais orador, senhor presidente. Gostaria de convocar na Comissão de Obras, Serviços Públicos e Educação, composta pela vereadora Larissa, vereadora Sandra do Dorinho e vereador Ivan, para que possa atender ao pedido da senhora Maria José Filipeto, moradora da Travessa Genaro Reis, 45, na Costeira, sobre o trancamento da rua e o acesso dos moradores. Gostaria que a comissão fosse até o local para que pudesse averiguar essa situação e trazer essa casa para que a gente possa tomar as medidas, né, cabíveis para solucionar essa situação. Então, eu tenho, o quanto antes, tem até o número da moradora, está aqui presente, e a comissão, se pudesse, tá, vamos entrar em contato, ir no local mesmo para ver a real situação, para que possa trazer essa casa. Uma questão de ordem, senhor presidente. Sim, eu só gostaria que Vossa Excelência se manifestasse brevemente quanto às 2 pessoas que devem viajar a Londrina por conta daquele Foi feito o convite, o senhor já em que assinou favorável, né? Se algum outro vereador... Segunda-feira, nós discutimos muito sobre segurança pública e a Câmara de Londrina, né, saiu na frente e vai fazer uma audiência pública, convidando todas as câmaras do estado do Paraná. Eu até gostaria disso, senhor presidente, mas estarei em Brasília nesse período durante uns 3, 4 dias. Infelizmente, gostaria de acompanhar o vereador, mas infelizmente não poderei. Ok. Se outro vereador quiser, então até amanhã, para que você possa... Bom, vereador Jacizinho, amanhã, conforme for, vai só o vereador representando a Câmara de Paraná. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria só de deixar registrado que a Comissão de Obras, mesmo com a ausência da vereadora Sandra do Dorinho, ela vai se reunir com a moradora Maria José Felipeto logo após a sessão. Ok. Sim, vereador Adalberto. Senhor presidente, eu gostaria, até esqueci de mencionar, eu anotei, mas esqueci de mencionar pelo
pelo tempo, em função do tempo, gostaria de registrar o meu voto de pesar, senhor presidente, pelo falecimento do Celso Chichorro de Oliveira, conhecidíssimo radialista, comunicador da nossa cidade, externar os nossos sentimentos à família. Eu tenho certeza que, em nome da casa, se possível, senhor presidente, que isso seja consignado em ata como fosse em nome de toda a casa, senhor presidente. A casa prestou homenagem a ele já, né, fazendo seu velório aqui na casa, porque ele foi assessor aqui dessa casa muitos e muitos anos, e mais por tudo que ele fez aqui na cidade de Paranaguá, utilidade pública com a radiodifusora, né, uma pessoa querida por todas, e justa homenagem àquele que contribuiu realmente à nossa cidade. Obrigado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima para o dia 18 de novembro de 2014, às 19 horas.